Nessa aula nós vamos abordar a infertilidade masculina. Bom, a definição de infertilidade, de acordo com a OMS, no seu sexta edição, agora de 2021, do Material de Exame e Processamento Seminal, diz assim, a infertilidade é uma doença do sistema reprodutivo do homem ou da mulher, sendo definida como a falha em obter gravidez após 12 meses de relações sexuais regulares e sem métodos contraceptivos. Aqui a novidade agora de 2021, e que a definição anterior clássica não trazia, é considerar a infertilidade como uma doença do sistema reprodutivo. Essa frase não existia até 2021, colocando que é um problema relativo ao homem ou à mulher, mas em que a infertilidade não é só uma condição, na verdade ela é uma alteração de saúde. Então essa é uma questão muito interessante que vem sendo colocado agora, até porque uma das coisas que tem que ser feita muita reprodução assistida é tentar melhorar a saúde dos indivíduos para que se melhore os resultados, por exemplo, da FIV. Bom, quando a gente quer estimar, a frequência da infertilidade na população geral, nós temos um relatório bom da OMS aqui, de que abrange de 90 até 2021, que é justamente isso, a estimativa de prevalência da infertilidade ao redor do mundo. Esse relatório traz o seguinte, que 1 de cada 6 indivíduos vai passar pela experiência de infertilidade ao longo da vida, que é bastante gente. 17,5% dos casais vão passar por problemas de fertilidade também ao longo da vida. E isso aqui, quando a gente traz, mas o que significa esses 17,5%? Nós falamos de cerca de 50 milhões de pessoas. A literatura é um pouco variável nesse sentido, alguns estimam até 90 milhões de pessoas, mas um número razoável seria algo perto de 48, 50 milhões de indivíduos, de pessoas que têm problemas de fertilidade. A fertilidade, as taxas de fertilidade são variáveis ao redor do mundo. Tem situações em que há uma prevalência mais reduzida e outros lugares prevalência mais alta, como por exemplo a gente pega aqui algumas regiões da Europa que tem uma prevalência que pode chegar a 34%, que é bastante alta, ao passo que temos aqui algumas regiões do Mediterrâneo que a fertilidade é mais baixa, na faixa de 15,2%. Se nós pegarmos aqui os números que são colocados nesse relatório, parece bastante razoável aceitar alguma coisa aí ao redor de 15 a 17% dos casais com problema de fertilidade. Quando se avalia, se pensa assim, bom, mas esse fator responsável pela não gravidez, da não ocorrência de gravidez, isso é devido a problemas do homem, problemas da mulher? Bom, o que se sabe hoje em dia é que é meio a meio. Então, as mulheres são responsáveis por 50% dos problemas de infertilidade e os outros 50% do homem. O impacto prático disso é que o interessante seria avaliar o casal ao mesmo tempo, já que a chance é igual de problemas para um ou para o outro. Na prática clínica, o que acaba acontecendo é que a mulher faz todos os seus exames e o homem vem depois. Então, assim, os exames da mulher foram normais e aí o indivíduo vem para a sua avaliação. Mas o ideal é que seja avaliado em conjunto. Quando se fala de causas de infertilidade na mulher, o que a gente percebe? Esse artigo aqui do JAMA de 2021, ele traz uma revisão bastante interessante no diagnóstico e tratamento da infertilidade. E o que a gente percebe? É que todo mundo comenta que na mulher nós temos um grupo não muito grande de fatores, com os percentuais mais ou menos estabelecidos e eventualmente próximos. E o que a gente tem? A causa mais comum, disfunção ovulatória na ovulação, basicamente decorrente da SOP, do síndrome do ovário policístico. Podemos ter fator tubário, obstrução, basicamente, aderências pós-operatórias, infecções intraabdominais que ocorreram, endometriose, diminuição da reserva ovariana, que já se percebe a partir dos 35 anos de idade. Isso hoje é uma situação bastante importante, porque as mulheres têm priorizado a carreira, a sua independência financeira, enfim, e vão postergando a questão da gravidez. Então, às vezes, pode acontecer de a reserva ovariana ser insuficiente para que ocorra a gravidez. E pode também ter fator cervical e uterino. Quando se fala do homem, é o mesmo artigo que citou, que eu usei para o slide anterior, estou usando agora, é muito mais amplo. Então, você fala assim, alterações do espermograma. Bom, alteração do espermograma pode ser concentração, motilidade, morfologia, vitalidade, uma série de parâmetros, volume, E o que se sabe que a causa mais comum de alteração do espermograma no homem é a presença de varicocele, que são varizes testiculares.
Quando você fala de baixa testosterona, né, então aquele indivíduo que tem um testículo com uma hipofunção, então ele tem uma produção baixa de testosterona, e às vezes também alterações de espermograma, isso pode ser, né, bastante bem conduzido. E nós temos o grupo dos azoospermicos, que se dividem em obstrutivos e não obstrutivos. Esse é o grupo assim, mais importante do ponto de vista de prognóstico, porque aqui nós não temos espermatozoides no sêmen. Quando se fala de obstrutiva, a situação mais comum e mais fácil de entender é a vasectomia. Então, o indivíduo fez uma esterilização voluntária e agora é um azoospermico obstrutivo. Pode ou reverter a vasectomia ou obter espermatozoides diretamente do epidídimo para reprodução assistida. Existe uma variação da fibrose cística, que é a forma não fatal da doença, né, em que ocorre uma ausência congênita bilateral dos ductos deferentes. Então, o que é importante nesse indivíduo? Ele tem o testículo normal, mas ele não tem o sistema ductal. Então, ele tem parte do epidídimo, mas não tem as outras porções do epidídimo e também dos deferentes. Então, se consegue obter espermatozoides do testículo desse indivíduo para que se faça a reprodução assistida. E obstruções por outras causas. Cirurgias inguinais, por exemplo, né, para reparo de hérnia na infância, pode também fazer obstrução dos deferentes, inclusive bilateralmente. E o quadro mais dramático é a azoospermia não obstrutiva. Por quê? Porque aqui nós temos falência testicular. Aqui o problema é do testículo, não é um problema de transporte de espermatozoides, né? Então, temos a falência testicular como grande grupo, microdeleção do cromossomo Y, que a gente vai ver as zonas de azoospermia, síndrome de Klinefelter, que é o 47XXY, síndrome de Kalman, que é um defeito de linha média, então que o indivíduo não produz GNRH, FSH e LH, síndrome de célula de Sertoli-Only, né, ou seja, não tem epitélio germinativo, a aplasia germinativa é um epitélio em menor quantidade, que gera uma hipoespermatogênese, e pode ter também a fibrose do testículo, basicamente secundária a processos inflamatórios, virais eventualmente, uma cachumba pode eventualmente levar a fibrose testicular. A avaliação inicial do homem infértil, né, engloba história, exame físico, exames de laboratório. Na história, a duração da infertilidade. Aqui nós temos dois, né, grupos. Um, que os indivíduos têm uma duração muito pequena, ou seja, estão lá com 3, 4 meses tentando e já há uma preocupação que a gravidez não vai ocorrer, mas às vezes é só uma questão de um pouco mais de tempo. E o outro grande grupo, os indivíduos estão tentando muito tempo, então 6, 7, 8 anos de tentativa e até agora a gravidez não ocorreu, então eventualmente se espera problemas mais severos nesse segundo grupo. História de gravidez anterior do homem. O que acontece? Hoje não é raro o indivíduo, né, ter tido um relacionamento anterior, teve filhos, aí separou, agora voltou a entrar num outro relacionamento, a esposa atual é jovem, normalmente não tem filhos e quer ter, e às vezes esses indivíduos são um pouco resistentes à avaliação, porque dizem assim, não, mas eu já tive filhos no passado. Bom, só que a gente tem que imaginar assim, os filhos deles estão hoje com 20 anos de idade. Então, assim, o sêmen de 20 anos atrás era uma coisa, o sêmen atual é outra. A gente já sabe que a partir dos 45 anos ocorre já uma redução da qualidade seminal. Então, pode acontecer que nesse momento atual, 55, 60 anos de idade, o sêmen já não tem a qualidade suficiente. Exames e tratamentos prévios, então é importante um casal que já fez vários ciclos de fertilização e não obteve sucesso, então é um caso super difícil. Uso de métodos contraceptivos, o que está usando, isso também é importante. Histórico sexual, então de libido, ereção, orgasmo, frequência de relação sexual. Vejam, a própria definição do OMS fala de 1 ano de tentativa com relações sexuais regulares e ausência de método contraceptivo. Então, se o indivíduo tem uma libido muito baixa, né, tem baixa quantidade, frequência de relações sexuais, função erétil ruim, né, perde a ereção, vai tentar ter relação, não consegue, tem distúrbios do orgasmo, ou ejaculação muito precoce, ou ejaculação muito retardada, né, às vezes até ausência de ejaculação. E, é claro, a frequência de relações sexuais hoje está muito também relacionada à atividade profissional do indivíduo, né? Então, tem profissões que requerem um afastamento, né, de casa muito grande, por tempos prolongados. Pô, pega um piloto de avião, pega um indivíduo que trabalha em plataforma de petróleo, e assim vai, né? Hoje em dia é muito comum, né, indivíduos que trabalham em outra cidade, né? Tudo isso pode acontecer. Na infância e desenvolvimento, início da puberdade, né, saber se foi uma puberdade normal, uma puberdade retardada, se foi tudo bem, presença de ginecomastia, criptorquidia, isso é muito importante, esses testículos que não estão na bolsa ao nascimento, que são chamados de testículos criptorquídicos, eles não são testículos normais, tanto é que ele tem um risco aumentado para câncer muito elevado, que claro, se reduz
com, né, o reposicionamento dos testículos, mas a gente sabe que é um testículo que não vai ter um funcionamento ideal. Então, se for uma criptorquidia bilateral, é esperado que se tenha, mesmo após a cirurgia, né, um espermograma talvez alterado. Torção prévia de cordão, né, com perda eventualmente do testículo que foi acometido na torção, ou mesmo aquele testículo que foi distorcido, reposicionado e fixado na bolsa, pode ser que ele tenha sofrido um dano isquêmico que prejudicou, né, de modo definitivo a sua função. Na história médica, temos doenças sistêmicas e crônicas, infecções respiratórias, fibrose cística, né? O lesado medular é um grupo à parte, porque esses indivíduos, dependendo da intensidade do trauma, de quanto comprometeu a medula, eles não têm ereção nem ejaculação. Então, a única maneira de obter, né, sêmen desses indivíduos para que se faça a reprodução assistida é por vibroestimulação, é com um aparelho que faz uma vibração na glande e provoca, né, estimula a ejaculação. Claro que essa ejaculação ela é retrógrada, esse sêmen cai para dentro da bexiga, mas ele pode ser aspirado de lá e utilizado. E também tem a eletroestimulação, que é um dispositivo usado no reto, que também faz uma estimulação elétrica, produzindo ejaculação. O trauma pélvico, então, é muito comum aqui os pacientes com fratura de bacia, acidentes de trânsito, né, que há a ruptura da uretra e acaba fazendo uma área de estenose. Esses indivíduos estão com uma cistostomia, não conseguem nem urinar de modo normal e, obviamente, se houver uma lesão extensa de uretra, não se consegue ter, né, a eliminação de sêmen anterógrado, então vai ter que partir também para a reprodução assistida. Ou, eventualmente, se for possível, reconstruir, né? Cirurgias prévias, não, cirurgias abrangendo o reto peritôneo. A cirurgia mais comum nesse cenário é por câncer de testículo, em que se faz esvaziamento ganglionar, é um esvaziamento completo, né, que se faz, e isso pode eventualmente fazer uma lesão de plexo simpático e levar à ejaculação retrógrada. Outras cirurgias pélvicas podem também ter o mesmo impacto. A ressecção transuretral da próstata, ela quase sempre também, né, tem como consequência a eliminação retrógrada do sêmen, ou seja, o indivíduo tem uma ejaculação retrógrada, o sêmen cai para dentro da bexiga. Cirurgias inguinais, principalmente na infância, correção de hérnia, né, que pode acabar envolvendo o deferente, faz uma fibrose na cirurgia e envolve o deferente. Questão de orquiectomia prévia por trauma, por tumor, né, por processo inflamatório intenso que acabou necessitando eventualmente orquiectomia, também isso é importante levantar. Das doenças infecciosas, o que nós temos? A cachumba e a clamídia, né? A cachumba, parotidite epidêmica, ela pode envolver o testículo, só que assim, a sequela vai acontecer naquele testículo que já tem a produção, já tem epitélio germinativo com produção de espermatozoides, então aquele indivíduo da adolescência para frente. Pega uma criança né, que esse processo ainda não está em atividade, não vai ter grande sequela na questão reprodutiva, já no indivíduo adolescente para frente pode vir a ter. Se for bilateral, pode até resultar em azoospermia. A clamídia, que é uma infecção sexualmente transmissível, faz uma uretrite por clamídia, pode fazer uma orquite por clamídia, uma epididimite por clamídia, e principalmente a epididimite pode acabar resultando em fibrose do epidídimo e faz uma oclusão e né, se for bilateral pode resultar em azoospermia. Eu tenho 2 pacientes que passaram por essa experiência e são candidatos à reprodução assistida, porque não é possível reconstruir esse trânsito. Exposição a gonotoxinas, né? Então quando se fala de poluentes, claro que é uma situação mais genérica, mas a gente sabe que hoje existe, né, uma redução, a gente já sabe, uma informação já bastante consistente, que o sêmen vem perdendo qualidade nos últimos 100 anos. E isso, teoricamente, está vinculado à exposição a poluentes, produtos químicos, tal, que são cada vez mais intensos. A questão da quimioterapia, né? Claro, todo indivíduo que tem um câncer e que vai fazer quimioterapia tem uma chance muito alta de ficar azoospermico depois. No câncer de testículo isso pode ser mais de 50%. O uso de drogas, aqui os anabolizantes são importantes a gente destacar, porque hoje é muito comum, a frequência é cada vez maior. Os estudos têm mostrado aí que 20, 23% dos indivíduos jovens hoje frequentadores de academia estão buscando pelo uso de esteroides anabolizantes. E a gente sabe que isso produz depois uma atrofia testicular. Na sequência, a gente vai explicar isso depois quando for ver aí o eixo hipotálamo, hipófise e testículo. E então o anabolizante pode levar a um dano permanente no testículo. Exposição térmica, aqueles indivíduos que trabalham, né, em profissões que têm uma temperatura muito elevada, o testículo precisa de uma temperatura relativamente estável, de bom funcionamento, estável e ideal. Então, indivíduos expostos a elevadas temperaturas podem ter problemas de função testicular.
Questão de exposição à radiação, até a gente na urologia está muito exposto à radiação, a gente usa muito raio-x em tempo real na sala para os procedimentos endoscópicos, né? Então essa exposição à radiação também pode afetar o testículo. Bom, aí eu queria comentar, né, alguns trabalhos que a gente publicou, né, enquanto fellow da reprodução humana e da andrologia lá do Hospital das Clínicas da USP. Então, que nós avaliamos, né? Todos os trabalhos que eu vou mostrar na sequência foram derivados de um estudo bastante grande, em que a gente fez 941 vasectomias no período de 2 anos, bastante vasectomia, e se dosou, né, hormônio, sêmen. Normalmente não se faz isso fora de protocolo de pesquisa, mas então a gente conseguiu avaliar a qualidade seminal, eventualmente exposição a disruptores de homens que eram, né, férteis, mas acabaram, né, tendo problemas. Então, assim, a gente fez um primeiro estudo aqui publicado em 2004 que mostrou que o álcool e o cigarro parecem reduzir a motilidade espermática, então prejudica, né, a movimentação. A movimentação é um parâmetro muito importante, o espermatozoide tem que ter movimento para conseguir chegar no ósseo. O cigarro parece reduzir os antioxidantes e aumentar o número de leucócitos no sêmen. Os antioxidantes são fundamentais, para vocês terem uma ideia. A varicocele, ela cursa, né, com estresse oxidativo aumentado, e isso prejudica muito a espermatogênese e a qualidade seminal. Então, se eu uso uma substância que reduz os antioxidantes, eu vou acabar tendo problemas dentro do meu testículo, né, por estresse oxidativo, e por conseguinte, pode até ter infertilidade. O cigarro também parece reduzir o volume seminal em homens férteis, nessa população pré-vasectomia que a gente estava estudando. Aqui uma análise, né, que a gente fez mais completa do estudo como um todo, o que a gente viu? Que a partir dos 45 anos de idade, redução na qualidade seminal. E isso de homens que estavam lá buscando vasectomia, ou seja, todos eles eram pais e estavam buscando esterilização voluntária. Então, a partir dos 45 anos, já começou a observar uma redução nos parâmetros seminais. Tempo ideal de abstinência sexual, isso é uma coisa que está se falando muito hoje em dia, não tem porquê fazer tempos prolongados de abstinência. O sêmen não fica melhor porque eu vou esperar 10 dias para ter ejaculação, né? Pelo contrário, o que a gente sabe hoje é que o melhor ambiente para o espermatozoide é dentro do testículo. Quando ele começa a fazer o trânsito por epidídimo e deferente, isso é um ambiente considerado mais hostil. Então, quanto mais tempo ele ficar em trânsito, maior, né, vai ser o estresse que ele vai ser submetido. Então, quanto mais curto o período de abstinência sexual, teoricamente o sêmen é normal. Eu já vi clínicas de fertilidade em discussões, né, ou discussão entre infertileutas que estão fazendo assim uma sequência de 3 ejaculações, uma por dia, e vai usar o sêmen da quarta ejaculação do quarto dia para fins de reprodução assistida, buscando o sêmen mais novinho possível, né? Então, mostrando que grandes períodos de abstinência sexual não são bons. E aqui o último achado, que já estava descrito para mamíferos, bem interessante do ponto de vista, assim, não tem impacto prático, mas assim, é uma curiosidade bacana, que a qualidade seminal tende a ser melhor no verão que nas outras épocas do ano. Bom, de exame físico, então peso, altura, pilificação, distribuição de gordura, mama, ginecomastia, alteração de campo visual, olfato. Na verdade, quando está se falando disso aqui de exame físico, a gente está tentando caracterizar 2 síndromes comuns na infertilidade masculina. Um que é o Klinefelter, que é o 47XXY, em que ele é um indivíduo alto, obeso, com ginecomastia, testículos pequenos e atróficos. Tem a síndrome de Kallmann, que é um defeito de linha média que afeta a visão, afeta o olfato e a produção do GNRH no hipotálamo. Então esse indivíduo não tem GNRH, não tem FSH, não tem LH e por conseguinte ele é azospérmico. A diferença do Klinefelter para o Kallmann é que o Kallmann, se estimulado com gonadotrofinas, ele responde, o testículo volta a funcionar porque é um testículo bom. E falando, né, em relação ao testículo, no exame físico é muito importante o volume testicular, porque o volume testicular é dado pela quantidade de epitélio germinativo. Ou seja, quanto maior o testículo, em tese, talvez esse testículo tenha uma melhor função, ao passo que testículos pequenos e atróficos, teoricamente, vão estar associados à azospermia ou alterações severas do sêmen. Então, assim, é aquele caso clássico que a gente vê em consultório, a esposa fez todos os exames, agora o indivíduo está vindo para fazer os seus, a gente então conversa, faz a anamnese, quando vai fazer o exame físico, a gente examina o testículo, 2 testículos pequenos, a gente já sabe que vai ter um prognóstico ruim aí, possivelmente no espermograma vai ser
vai aparecer a zoospermia. Quando for dosar FSH, LH, testosterona baixa, FSH muito alto, né, mostrando um estímulo central grande em cima do testículo, esse indivíduo encerra um pior prognóstico. Aqui só um cortezinho para vocês verem, aqui é a membrana basal, aqui é o epitélio do túbulo seminífero, aqui é a luz do túbulo, e aqui então temos as espermatogônias, depois temos as espermatócitos, depois espermátidos, depois espermatozoides, mostrando o processo de divisão que é apoiado pelas células de Sertoli aqui, e embaixo as células de Leydig que ficam aqui, né, produzindo testosterona. Da avaliação hormonal, então nós temos dosagem do folículo estimulante, do luteinizante, né, FSH, LH, testosterona, prolactina. Então, aqui comentando, né, eixo hipotálamo, hipófise, testículo, o que a gente tem? O hipotálamo, nós temos a produção do GNRH, que vai estimular a hipófise anterior a produzir FSH e LH, que por sua vez vão atuar no testículo, né, o FSH estimulando a espermatogênese e o LH a produção de testosterona. Bom, existe, como vocês estão percebendo aqui, um feedback negativo, que é dado em dois níveis, na hipófise e no hipotálamo. E como é que isso funciona? A concentração de testosterona exerce um efeito negativo, quanto mais alta a testosterona, então existe uma contrarregulação, e uma substância chamada inibina B. Aqui eu vou usar esse slide para ilustrar o efeito do uso do esteroide anabolizante no eixo hipotálamo, hipófise e testículo. Então vocês imaginam o seguinte, o indivíduo começa a usar a testosterona injetável, seja lá, cepionato, enantato, né, tanto faz. O que vai acontecer? Uma elevação significativa da concentração de testosterona, que o nosso organismo vai entender, tanto a hipófise quanto o hipotálamo, como uma hiperfunção testicular. Então, o que o organismo faz? Ele zera a produção do GNRH, do FSH, do LH e tira todo o estímulo do testículo buscando o equilíbrio. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Esse testículo vai atrofiar por falta de estímulo de FSH e LH. E esse dano vai ser proporcional ao tempo de uso e também à quantidade de esteroide, mas já aviso para vocês, pequenas quantidades de esteroides injetáveis já são suficientes para conduzir parada do eixo e consequente atrofia testicular. Se eu começar a administrar, né, testosterona agora para o indivíduo jovem, começou a academia, quer ficar grandão e tal, o que vai acontecer? Se eu fizer esse cronograma já 3 meses depois, eu já vou ter a zoospermia, né? E daí para frente, cada vez mais uma piora do testículo como um todo. Esse testículo recupera, esse eixo recupera. Bom, primeira coisa, tem que parar de dar testosterona exógena. E aí, aguardar o retorno desse funcionamento do eixo, que pode levar 6 meses, 1 ano, até 2 anos. Por isso que se usa muito estímulo, né, com clomifeno, anastrozol, HCG em cima do testículo, para que ele saia da atrofia enquanto o eixo vai recuperando, senão fica com uma produção de testosterona extremamente baixa nesse período. Aqui nessa tabela, né, em que a gente vê assim, a avaliação hormonal, as prováveis alterações, então o que a gente tem? Na falência testicular primária, esse indivíduo tem baixa produção de testosterona e um estímulo elevado de FSH e LH. Esse é aquele paciente que a gente comentou, que vem para a avaliação, que a esposa, né, tem os exames normais, acaba vindo para fazer a avaliação do fator masculino, e no exame físico a gente percebe os testículos atróficos, pequenos, bilateralmente, né, e hiperestimulados nos exames depois de laboratório. Então esse é um caso, né, que a gente vai ter possivelmente uma zoospermia, porque esse indivíduo encerra um prognóstico ruim em termos reprodutivos. O hipogonadismo hipogonadotrófico é o que a gente observa naquele indivíduo, por exemplo, que estava abusando da testosterona e aí para, né? Então o que a gente vai ter? Como teve a parada do eixo, né, hipotálamo, hipófise e testículo, nós vamos ter FSH e LH baixos, testosterona baixa, né? E claro, vai haver um tempo, às vezes pode ser de 6 meses, 1 ano, até 2 anos de recuperação desse eixo para que tudo normalize. Nas adenomas funcionantes de hipófise, né, então nós temos aqui aumento da prolactina, então cai a testosterona, a FSH e LH, e a prolactina vai estar elevada. E na resistência androgênica, o que a gente vai ter? Tudo elevado, né, e não temos a ação periférica da testosterona por alterações próprias do receptor. A avaliação seminal ela é uma parte super importante, né, da avaliação do homem. E nós temos basicamente 3 situações aqui. A avaliação do espermograma, podemos fazer o processamento seminal, é uma seleção do sêmen que a gente faz, buscando espermatozoides com maior movimentação, aí já para fins de inseminação intrauterina ou FIV. E a avaliação da fragmentação do DNA, que basicamente é uma quantificação das alterações da parte genética mesmo do espermatozoide. Bom,
A análise seminal ela tem duas etapas, a macroscópica e a microscópica. A microscópica é a mais importante, mas a macro tem algumas alterações para a gente ver também. A composição do sêmen, grande parte, 70%, é líquido de vesícula seminal, né? Outra parte é decorrente do testículo epidídimo deferente, basicamente espermatozoides mais o líquido correspondente, e 10% vem da próstata, onde a gente sabe que essa secreção prostática é rica em PSA, né? Que é o antígeno prostático específico, que é uma proteína, uma protease responsável pela liquefação do sêmen, ou seja, o sêmen é eliminado em forma de gel, depois se torna líquido em função da ação do PSA. Na macroscopia, os parâmetros seminais, o que nós temos? Atuais, né? O volume acima de 1,4 ml, maior ou igual a 1,4 ml, o pH ligeiramente alcalino, cor, né, branco, opaco, a liquefação completa por ação do PSA que a gente comentou, em menos de 30 minutos já deve ocorrer, e viscosidade normal. Bom, aí nós queremos comentar, né, alguns estudos aqui que foram feitos lá na andrologia da USP, reprodução humana. Então, assim, o que nós vimos? Um alto percentual de CMA normal na população pré-vasectomia. Então, lembra aqueles homens que nós operamos lá de vasectomia, 941 indivíduos de 2 anos, foi colhido sêmen de todos eles antes da cirurgia, que é uma coisa que só se faz em protocolo de pesquisa. E o que a gente encontrou? Um alto percentual de alteração, justamente em homens que eram férteis e estavam buscando por vasectomia. Qual é o desdobramento prático disso? Que o espermograma nem sempre ele é um atestado de infertilidade ou de fertilidade, ele é um parâmetro. Porque assim, o indivíduo com sêmen normal pode ser infértil, o indivíduo com sêmen anormal, como a gente viu aqui, pode ser fértil e está inclusive no hospital público procurando vasectomia. Então o espermograma ele é um parâmetro da fertilidade, mas ele não é um certificado de fertilidade nem de infertilidade. Bom, conforme a gente já tinha comentado antes, né, tem havido progressivamente uma piora do sêmen nos últimos 100 anos. Isso é uma coisa bem documentada na literatura. Se nós pegarmos as últimas 3 revisões, né, do manual do OMS para avaliação seminal, o que a gente vai ver? De 99 para 2000 reduziu, de 2010 para 2021 reduziu. Então, o que a gente tem? Que era um volume normal de 2 ml ou mais 99, hoje em dia 1,4. Concentração, né, em milhões por ml, mais de 20,99 para 16 hoje. Número total, que na verdade é o quê? Concentração por ml versus volume, 40, 39, 39. Motilidade total, que a gente chama de AB mais C, o que é isso? O A é o progressivo rápido, o B é o progressivo lento, o C é o não progressivo. Existe uma categoriazinha aqui que é o D, que é o imóvel. Mas a motilidade total é dada pela soma desses 3 tipos de movimentação. Então era 50%, 40%, 42% pelo menos. A motilidade progressiva, então saem aqui os não progressivos, fica só o rápido e o lento. Nós temos aqui 25%, 32%, 30%. Vitalidade, 75%, 58%, 54%. A morfologia, hoje, já a partir de 2010, é adotado o critério estrito de Kruger, que é, na verdade, assim, a quantidade de espermatozoides 100% normais. Então, pelo menos 4% do sêmen tem que ter espermatozoides de forma totalmente normal. Não podemos ter mais que 1 milhão de leucócitos no sêmen, né, que seria a leucocitospermia. E aqui uma coisa muito importante, como é que é feito, né, como é que se diz assim, o que é normal no sêmen? Bom, o que foi feito agora nessa última, né, manual do OMS? Foram pegos homens, né, pais recentes, pelo menos, né, em 1 ano de paternidade, colhido o sêmen e estabelecido os parâmetros. Mas o que a gente considera normal dentro desses parâmetros? A OMS coloca como normal quem está no percentil 5, ou seja, do 0 a 100, esse indivíduo está na posição 5 aqui. Quem está no meio, a posição 50, o percentil 50. Então, quando a gente vai analisar a qualidade do sêmen, a gente tem sempre que imaginar que é considerado normal os homens que estão no percentil 5. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagine o seguinte cenário, um indivíduo com 20 anos de idade, 21, 22 anos, um indivíduo jovem, com varicocele, e vem lá com 17 milhões por ml de espermatozoides. Ah não, tá tudo bem, esse indivíduo não tem nada. Vejam, tem que olhar isso com calma. Por quê? O meio da turma toda, o percentil 50, em tese, tem 66 milhões por ml, não 16, 17. Então, esse indivíduo, o que a gente imagina?
que ele está sendo afetado pela varicocele. Ele era para estar aqui e não para estar aqui. Então, mesmo parecendo normal essa concentração, esse indivíduo que tendo varicocele grau 2, grau 3, ele iria para uma correção cirúrgica porque ele tem que melhorar esse parâmetro seminal dele aqui. Bom, aqui só mostrando, então, essa aqui é a câmara de Mackler, né? Essa aqui é do meu laboratório de sêmen, que a gente tem dentro da clínica. É uma peça fundamental para a área seminal. Aqui no interior se coloca 0,5 centímetros cúbicos de sêmen, e aqui é o grid da câmara de Mackler, onde vão ser feitas as contagens, então, de movimentação, de concentração, da própria morfologia, tudo isso a gente faz com o auxílio da câmara de Mackler. Quando vocês forem ver assim, ó, aqui os espermatozoides em movimento, né, e aí vai ser feita a contagem sempre na última linha, por isso que a câmara de Mackler facilita muito para fazer a contagem. Quando esse indivíduo tem uma concentração abaixo do normal, se diz que ele tem uma oligozoospermia. Bom, a gente já comentou isso aqui um pouquinho, a variação da motilidade espermática. Então nós temos o A progressivo rápido, B progressivo lento, C não progressivo, mas móvel, e o D que é imóvel. Então nós vimos lá os parâmetros de normalidade, de progressão de movimentação, motilidade total e de motilidade, né, progressiva. Quando isso está reduzido, a gente chama de astenozoospermia. Isso é muito comum na varicocele, por exemplo. A morfologia, então, pelo critério estrito de Kruger, que a gente estava comentando agora há pouco, quando tem a morfologia alterada, baixa, né, menos que 4%, nós temos uma teratozoospermia. Então, aqui só mostrando o artigo original do Kruger, então, né, mostrando diversas alterações que ele descreveu. Antigamente isso aqui era quantificado alteração por alteração, mais modernamente não, só se conta o que é 100% normal e o que não é. Essa aqui é uma lâmina, né, corada, os espermatozoides estão, né, imóveis e corados aqui para ver a morfologia. Eu aqui fotografei alguns espermatozoides corados para vocês verem diretamente do microscópio. Esse aqui é um espermatozoide normal, né, cabecinha bem oval, peça intermediária bem definida, cauda boa, única, retinha. Aqui temos, né, uma cabeça achatada, uma cabeça piriforme e cauda dupla, defeito de peça intermediária, defeito de cauda e também aqui da cabeça. Aqui uma cauda totalmente enovelada. Então o que a gente tem que ter no sêmen? A maior quantidade possível de espermatozoides 100% normais. Pelo critério de Kruger, pelo menos 4% dos espermatozoides do sêmen tem que ter esse formato. Aqui da vitalidade, está mostrando o exame de eosina e nigrosina, né? Então, quando a gente tem uma alta taxa, né, uma baixa vitalidade, no caso, temos uma necrozoospermia. O processamento seminal, ele envolve uma seleção de espermatozoides para fins de reprodução assistida. E esses espermatozoides, assim, essa seleção é baseada na motilidade. Então, quanto maior a motilidade, melhor, né? Existem várias técnicas de processamento seminal, swim-up, gradientes contínuos de densidade, sperm wash, e mais modernamente a placa Zymet, que depois eu vou mostrar como é que ela funciona, que a diferença desses métodos para a placa Zymet é que é muito mais simples a questão de laboratório. Aqui então, né, mostrando o processamento seminal do swim-up, o que se faz? Se coloca, aqui está o sêmen na placa aquecedora, é colocado aqui no fundo do tubo de ensaio os espermatozoides, né, o sêmen, um meio, e olha o que acontece, os espermatozoides com maior motilidade nadam para cima, daí vem o swim-up, e aí a gente pode, né, fazer uma seleção dos espermatozoides com maior motilidade, né, pegando e aspirando essa parte superior aqui do sêmen, que tem espermatozoides com maior movimentação. No gradiente descontínuo de densidade, é o inverso que a gente viu antes, né? Aqui, o espermatozoide ele é colocado na parte, né, superior, tem aqui meios de gradiente diferenciado, se faz uma centrifugação e depois se vê que os espermatozoides de maior movimentação vão parar aqui no fundo do tubo de ensaio e depois vão ser aspirados daqui para uso em reprodução assistida. Sperm wash é mais ou menos a mesma ideia, também de separação. E a placa Zymet, que eu acho realmente muito interessante a ideia, porque é pela simplicidade. Então, o que se faz? Tem um orifício de entrada onde se coloca o sêmen, esses espermatozoides vão passar por um filtro, aqueles que tiverem maior movimentação, e vão ser depois recolhidos aqui no final. Então, não necessita centrifugação, tubo de ensaio, é tudo muito mais simples. Olha que interessante, o sêmen é jogado aqui no fundo da placa, aqui nós temos um filtro, e esses espermatozoides com maior movimentação conseguem passar, né, para essa parte superior,
e aí depois a gente recolhe, né, os espermatozoides com maior motilidade na outra extremidade aqui da placa. Então, realmente é um método muito simples, muito fácil, né, de processamento seminal. Como testes adicionais, né, nós temos a avaliação da presença de anticorpos anti-espermatozoides. Os espermatozoides, quando expostos, né, ao nosso sistema imunológico, eles são considerados estranhos, aí pode haver o desenvolvimento de anticorpos. Isso pode acontecer, por exemplo, num trauma testicular, até mesmo numa vasectomia, então pode haver a formação desses anticorpos anti-espermatozoides. Também é possível avaliar a quantidade de espécies reativas de oxigênio antirradicais livres no sêmen. Embora assim isso já tenha sido feito, hoje não se utiliza muito esse tipo de teste. Quando se aborda, né, a genética da infertilidade, nós temos uma coisa muito importante que é a microdeleção do cromossomo Y, né, que ocorre no braço longo. 10 a 15% dos azoospermicos e oligozoospermicos severos, né, eles podem ter deleção, né, de partes do cromossomo Y. Nós temos basicamente 3 zonas de fatores de azoospermia, que é a AZF-A, a AZF-B e a AZF-C. A AZF-A e B, né, encerram um prognóstico muito ruim em relação à presença de espermatozoides. Aqui na AZF-A, basicamente, se chama só de síndrome de célula de Sertoli-Only, né, que é a ausência de epitélio germinativo, né? Então, esse indivíduo aqui ele é azoospermo por não ter produção. Quando tem uma microdeleção da AZF-C, pode haver espermatogênese, mas com parâmetros seminais alterados. Então, aqui ilustrando isso, né, aqui o braço longo do cromossomo Y, mostrando as zonas dos fatores, né, de azoospermia, parte A, parte B, a parte C, aqui há uma certa sobreposição, né, onde nós temos aqui o pior prognóstico AZF-A, depois AZF-B, e aqui um prognóstico um pouco melhor na AZF-C. Esse aqui é um quadro muito interessante, né, então mostrando para cada tipo, né, de microdeleção, AZF-A, então, virtualmente sem chance de obter espermatozoides, a AZF-B também virtualmente sem chance de espermatozoides, e a AZF-C pode encontrar espermatozoides, mesmo que seja aqui, ó, como está mostrando, uma microdissecção testicular, né, em 50 a 60% dos casos. A fragmentação do DNA espermático, ele é um exame assim que tem ganho força, né? A gente não é ainda um consenso de guidelines de se fazer a fragmentação do DNA espermático para todos os pacientes, mas ele é muito interessante que eles colocam assim, ó, caso de abortamento de repetição, infertilidade idiopática, né? O que acontece? O sêmen parece ser a princípio bom e tudo, e a gente não consegue chegar numa causa, né? Então, assim, é um teste que tem sido cada vez mais empregado. Eu acho que talvez num futuro próximo vai ser de fato incorporada a rotina de avaliação. Claro que não se faz, né, avaliação do DNA espermático de fragmentação para indivíduos com sêmen normal, né? Se faz isso para aqueles indivíduos normalmente que têm alteração no sêmen, oligospermia, uma baixa motilidade. Então, né, esses indivíduos podem ser candidatos à avaliação da fragmentação do DNA. Existem vários métodos de avaliação, né? Aqui, o que está mostrando? Bom, os espermatozoides que têm esse halo externo são aqueles espermatozoides com um bom DNA, né? E esses espermatozoides que não têm esse halo são os espermatozoides que apresentam a fragmentação do DNA. Então, claro, existem vários métodos, né, de laboratório para quantificar isso, mas para mais assim, um valor mais comum, a taxa seria algo inferior a 30% de fragmentação, ou seja, se tiver uma fragmentação acima de 30%, teoricamente uma fragmentação excessiva e pode estar aí, né, a causa da infertilidade. Então, se o indivíduo tiver varicocele, alteração do sêmen, alta fragmentação, isso tudo pode ser melhorado com o tratamento cirúrgico. Bom, cariótipo de banda G, né? Então se faz para aqueles indivíduos de azoospermia não obstrutiva, né, ou oligospermia severa. Sempre que a gente tiver azoospermia, né, ou uma oligospermia severa, tem que pensar em causa genética, né? Esses indivíduos têm 10 vezes mais chance de alterações cromossômicas. A síndrome mais comum é o Klinefelter, a gente já comentou, né, 47XXY. E isso pode ocorrer em 5% dos oligozoospermicos severos e em 15% dos azoospermicos, né? Então, quanto pior o sêmen, maior a chance de alteração genética. Aqui é um exemplo de um cariótipo, né, mostrando então o Klinefelter, a XXY aqui no final. Bom, mutações do gene da fibrose cística, né? Então, assim,
lembra que a gente comentou, né, que uma das formas não fatais, né, da fibrose cística cursa com ausência bilateral dos deferentes. Então, esses indivíduos que têm a fibrose cística e a gente vai examinar e não tem deferentes palpáveis, então ele tem uma alteração, mutação do gene, que está lá no cromossomo 7, né, e aí a gente pode pensar no procedimento de reprodução assistida. Tem que ver sempre assim, aconselhamento genético da parceira, porque se ela também for portadora da mutação do gene, pode acontecer do filho ter fibrose cística. Bom, a causa mais comum de infertilidade, né, no homem é a presença de varicocele. A varicocele, que são varizes espermáticas, né, das veias espermáticas aqui, elas são muito comuns na população geral e muito mais comuns nos indivíduos com alteração de sêmen e infertilidade. Então, assim, nós publicamos um trabalho a respeito disso também, né, quando estava avaliando pacientes de ambulatório, né, lá na USP. O que a gente viu? No nosso ambulatório de avaliação de infertilidade, varicocele era a causa mais comum que a gente tinha. Isso é bom por um lado, por quê? Porque a varicocele é a causa de infertilidade mais tratável que tem. Indivíduo que não tem varicocele, não tem uma alteração perceptível e tem um sêmen alterado, usar antioxidantes, usar clomifeno, né, esses estimulantes, raramente tem um bom resultado, ao passo que o indivíduo com varicocele, o sêmen invariavelmente melhora. E a varicocele, é uma coisa que se percebe em exame físico, então tem 3 graus, palpável com Valsalva. É importante examinar esse paciente em pé, não deitado, porque a gente consegue perceber, né, por exemplo, na manobra de Valsalva, a gente vê que há um aumento da espessura do cordão. A varicocele é essencialmente à esquerda, né? Já sem Valsalva, sem uma manobra, a gente já consegue perceber essa assimetria de espessura do cordão espermático, então já vê, né, que tem uma varicocele grau 2 e pode ser inclusive visível, uma varicocele grande, né, que se consiga perceber sem nenhum tipo de exame direto. Aqui, estamos mostrando a varicocele grau 3, uma varicocele visível. Aqui uma questão bastante importante, que é o uso do Doppler, né, para o diagnóstico de varicocele. Como a gente vai operar basicamente só a varicocele clínica grau 2 e grau 3, o uso do Doppler ele não é obrigatório. Mas é bem interessante, porque a gente pode ver aqui, por exemplo, aqui um cordão espermático do lado esquerdo, paciente com varicocele clínica, e a gente consegue ver aqui, veias bem dilatadas, consegue ver o refluxo numa manobra de Valsalva, então bem bacana de ver. Então, assim, eventualmente o Doppler pode ser usado na avaliação de uma varicocele clínica esquerda e na avaliação da varicocele subclínica, né, à direita. Porque a gente sabe hoje, se o indivíduo tiver esse cenário, uma varicocele clínica esquerda e subclínica à direita, deve-se operar os dois lados. Bom, quando tratar a varicocele? Na infertilidade, tem que operar. No indivíduo, né, adolescente que começa a haver uma simetria entre os testículos, o testículo esquerdo não desenvolve adequadamente em relação ao direito. Quando essa simetria já for acima de 20%, então tem indicação cirúrgica. E um critério que eu não citei aqui, mas que é uma coisa um pouco mais rara, é que é a dor, né, associada à varicocele. Aqui então é uma cirurgia de varicocele pela técnica de Marmar, né, então se faz uma incisão abaixo aqui do anel inguinal externo. O cordão espermático é trazido como um todo para a superfície, a gente separa aqui o deferente, né? O deferente não deve ser envolvido na cirurgia, então vamos colocar depois um reparo aqui separando o deferente das veias e de artéria espermática em cima. Então está aqui só o grupo de veias varicosas, né? Quando se olha assim, parece pequeno, já são veias de pequeno calibre, né? Por isso que a gente tem que usar magnificação para fazer isso, então tem que fazer com microscópio microcirúrgico. E como funciona a cirurgia? A gente isola veia uma a uma, com auxílio do microscópio, disseca, amarra uma ponta, amarra a outra e secciona no meio aqui, que está sendo cortado. E está feita a interrupção do refluxo e assim a gente vai fazendo para todas as veias varicosas que a gente for encontrando no cordão. Então aqui mostrando, né, uma série de veias que já foram reparadas e ligadas. Aqui é importante porque a gente consegue preservar a artéria espermática, a gente não mexe nos linfáticos. Então é uma cirurgia de baixa morbidade, uma cirurgia que só tem uma pequena incisão aqui, só envolve pele, não tem cavidade abdominal envolvida. Então é uma cirurgia com recuperação super rápida e a gente vai fazer depois uma avaliação do sêmen, né, 3 a 6 meses depois, para ver a melhora nos parâmetros seminais. Então aqui só para mostrar, é bacana de ver, né? Aqui a artéria espermática pulsando, então, né, mostrando que houve preservação na cirurgia.
Bom, aí a questão assim, vale a pena operar varicocele subclínica direita na presença de grau 2, grau 3 à esquerda? Vale. Né? Fizemos um trabalho, publicamos esse resultado que é interessante operar, né, as duas varicoceles, uma clínica de um lado e a subclínica à direita. Né? Quanto mais vezes ligadas na cirurgia, melhor o resultado, então tem que ter magnificação, preferencialmente microscópio microcirúrgico, dá para usar uma lupa? Até pode, mas o melhor é usar o microscópio. E aqui uma coisa que eu acho super importante, que um paciente com varicocele e azospermia, quando operado, ele pode virar um oligospermo, que é outro planeta, como se fala. Uma coisa é não ter nenhum espermatozoide, ou seja, não podemos usar nenhuma técnica de reprodução assistida, e outra coisa é ter, né, espermatozoides no sêmen, que aí fica muito mais fácil, esse indivíduo passa a ter uma chance de ser pai. Bom, câncer de função reprodutiva, esse é um cenário bastante importante. Todo paciente que, né, eventualmente tem um tumor maligno, vai ser tratado, não tem ainda prole definida, então a gente tem que, normalmente, é mandatório ofertar a esse paciente, oferecer a esse paciente criopreservação do sêmen, né, tentar obter os espermatozoides, criopreservar, para depois, então, tratar o tumor, porque principalmente se for envolver radioterapia e quimioterapia na sequência. Então, as consequências reprodutivas, né, decorrentes do tratamento: tumor, envolvimento gonadal. Tumor de testículo é o maior, né? Envolvimento do trato reprodutivo, outros tumores que afetam, né? Envolvimento do hipotálamo, hipófise. Então, todas as situações do próprio tumor que vão afetar a fertilidade. Cirurgia, tumor de testículo, remoção, mutilação genital, ejaculação retrógrada, né? Então uma ressecção endoscópica de próstata, um esvaziamento reto-peritoneal para tumor de testículo, impotência e perda de libido, né? Então tudo isso pode acontecer no tratamento oncológico. Questão de, né, aplicação de radioterapia ou quimioterapia, então isso é muito importante porque pode resultar em azospermia. E aí, o que se faz? Preservação do sêmen. Né? Então, antes de iniciar o tratamento, de fazer qualquer coisa, preserva o sêmen desse indivíduo e depois do tratamento se vê o que acontece. Se ele tiver a fertilidade mantida pós-tratamento, não precisa do sêmen preservado, mas caso tenha ficado azospérmico, nós temos o sêmen já estocado para reprodução assistida. Bom, as técnicas hoje disponíveis de reprodução assistida são baixa complexidade, inseminação intrauterina, fertilização in vitro clássica, muito pouco utilizada hoje em dia, e a injeção intracitoplasmática do espermatozoide no ósseo, mais conhecida como ICSI, tem sido a técnica padrão. Aqui vale a pena só fazer um comentário que o surgimento da ICSI se deu basicamente para resolver o fator masculino. Porque o que acontece? Quando a gente tem o fator feminino, a fertilização in vitro resolve, né? Mas quando a gente tem raríssimos espermatozoides, não é possível fertilização in vitro, não é possível inseminação intrauterina. Então, a ICSI, que foi lá do começo dos anos 90, veio para resolver esse problema. De forma muito interessante, o que se viu? Que se imaginava que fosse solucionar 100% dos casos. O que a gente viu? Quando o indivíduo tem uma saúde ruim, diabético, hipertenso, obeso, fuma, bebe, usa droga, tudo isso faz cair a qualidade seminal e aí se não consegue ter sucesso nesse cenário. Então o que a gente tem visto hoje? Uma abordagem diferente. A ICSI continua sendo, né, o processo de preferência, mas se investe muito na melhora da saúde do indivíduo para que se tenha uma melhor qualidade de espermatozoide, para que aumente o sucesso da ICSI. Porque o que aconteceu? Estagnou num determinado parâmetro, cerca de 50%, o sucesso da reprodução assistida com ICSI, e agora, para se melhorar essas taxas, só melhorando a qualidade do espermatozoide em si, e para isso precisa melhorar a saúde do indivíduo. Bom, então para a reprodução assistida, a gente precisa, primeiro passo, a obtenção dos espermatozoides, né? Aqui a brincadeira é que o espermatozoide mais feio está chegando primeiro no ósseo aqui. Bom, em situações que não consegue se obter espermatozoides diretamente do sêmen, nós temos aspiração percutânea do espermatozoide do epidídimo, PESA, a mesma situação com auxílio de microscópio, que é a MESA, tese, que é a extração de espermatozoides do testículo, e a microtese, que é a mesma versão, só que com uso de microscópio cirúrgico. Então, aqui mostrando a aspiração, né, do epidídimo, aspiração guiada, né, por magnificação, aqui a microdissecção do testículo e aqui é feita a microtese com auxílio de microscópio. Tudo isso com o objetivo de obter espermatozoides para reprodução assistida.
aquela que a gente comentou, né, de PESA, MESA, tese, microtese, isso não serve para inseminação intrauterina, só para ICSI, né? Então aqui, essa é um grupinho de fotos que eu fiz lá no tempo que estava, né, como fellow na Universidade de São Paulo. Aqui é cabelinho pretinho no microscópio, isso aqui são anos 2002, 2003. Então está se fazendo uma microdissecção testicular e aqui, né, se vendo nas lâminas, se estava obtendo espermatozoides. Aqui se vê vários espermatozoides, está mostrando que vai ser possível criopreservar esses espermatozoides aqui e depois usar para reprodução assistida. Então aqui mostrando, né, a criopreservação, os espermatozoides são mantidos, né, a uma temperatura de menos 196 graus e depois são descongelados para uso na reprodução assistida. Bom, lembrando que após o descongelamento, né, ocorre perda dos espermatozoides, então a gente sabe que uma parte vai sofrer lesão irreversível ou mesmo vai morrer nesse processo, mas ainda temos, né, isso é uma técnica super factível de preservar os espermatozoides e depois utilizar a reprodução assistida. A brincadeira aqui é do criotúnel, né? Então o espermatozoide entra bem na preservação e depois, quando descongelado, ele sofre danos. Bom, aqui em relação à reprodução assistida de baixa complexidade, né, a inseminação intrauterina, ela pode ser utilizada. O que é o ISCA? Né? É a infertilidade sem causa aparente, que é 30% dos casos hoje em dia. Então, em tese, 1 de cada 3 casais pode ser usado uma técnica de baixa complexidade, que é mais barata, mais simples e com resultado similar à alta complexidade. Claro que um único ciclo de inseminação intrauterina não compete em resultado com a ICSI. São necessárias fazer 3 a 4 tentativas de inseminação intrauterina para atingir o resultado de uma ICSI, né? E claro, eu preciso ter pelo menos 5 milhões de espermatozoides móveis obtidos pós-processamento para que se possa fazer a inseminação intrauterina. Então, casos, né, de oligospermia severa, 1 milhão de espermatozoides, 1,5 milhão, não tem como fazer a inseminação intrauterina. Então, na inseminação intrauterina, a gente precisa, né, fazer um estímulo da ovulação. Normalmente se usa o letrozol, começa no 3º dia do ciclo, faz isso por 5 a 7 dias, monitora o desenvolvimento dos folículos com ultrassom, e quando um folículo atingir 18 a 20 milímetros, fazer então a aplicação do HCG para que faça a maturação e ovulação. Aí eu tenho um período de 24 a 36 horas para inseminar o sêmen pós-processamento. A questão hoje é muito comum se fazer suporte da fase lútea com progesterona. Bom, a fertilização in vitro clássica, aqui eu vou só comentar, né, a técnica, como é que funciona, mas lembrando que hoje se usa muito mais a ICSI do que a FIV clássica. A fertilização in vitro clássica, né, então, ela envolve algumas etapas. Primeiro passo, a obtenção de espermatozoides, né? Então, aquilo que se puder, né, conseguir de espermatozoides, não vai ser igual a inseminação intrauterina de 5 milhões, 10 milhões, vai ser um número muito inferior a isso, falando na casa de 50 a 100 mil espermatozoides pós-processamento. Tem que fazer a estimulação ovariana, né, e a obtenção dos oócitos. Depois, oócitos são colocados em conjunto com os espermatozoides obtidos pós-processamento no meio de cultura, e aí desenvolvimento dos embriões, né, e depois transferência para a cavidade uterina. Então aqui, ó, depois feita a estimulação ovariana, nós vamos ter o desenvolvimento de vários ócitos simultaneamente e por ecografia transvaginal é feita a aspiração, né, desses oócitos para que se possa depois fazer a fertilização. Então, aqui na fertilização in vitro clássica, né, esses oócitos são colocados no meio de cultura, depois adicionados os espermatozoides, a fertilização ocorre de modo natural. Depois vai haver a formação dos embriões que vão se desenvolvendo e aí depois é feita a transferência, né, do embrião maduro para a cavidade uterina. Então aqui mostrando essa transferência, né, por meio de um catéter colocado dentro da cavidade uterina, é jogado o embrião lá dentro. Bom, quando se fala de ICSI, né, hoje, só reforçando a ideia, né, raramente se faz FIV hoje em dia clássica, né, basicamente todos os casos são conduzidos com ICSI. Que a ideia é a mesma, então, né, primeiro passo, estimulação ovariana, mesma coisa, captação dos oócitos, aí a obtenção dos espermatozoides é variada, né, ela pode ser
né, como a ICSI foi desenvolvida para fator masculino, via de regra é um sêmen ruim, então pode ser feita, né, uma aspiração de epidídimo, até mesmo uma microdissecção testicular, alguma coisa assim, para obter espermatozoides. Nesse cenário, né, de baixa quantidade de espermatozoides, então são raros os espermatozoides que são selecionados, e aí então é feita a micromanipulação de gametas, onde se coloca um espermatozoide dentro de cada ócito, e aí depois vai haver aquele mesmo processo que a gente já conhece, né, desenvolvimento do embrião, né, o embrião chegando já na fase já adequada para transferência, depois realizada a transferência para a cavidade uterina, né, e aí se espera a gravidez ocorrer. Então, concluindo a nossa aula, né, esse slide aqui é um slide que eu considero muito interessante, foi gentilmente cedido por um professor norte-americano no período que eu estava, né, fazendo o fellow lá na Universidade de São Paulo. E por ser um slide norte-americano, ele é bem interessante assim, né, para nós, porque primeira coisa, os casais entram na fila e pagam, né, bem tipicamente americano. Bom, mas depois assim, feita a estimulação do ovário, captação dos ócitos, e aí, aqui esse slide ainda se falava mais em FIV, mas na verdade o mais utilizado hoje é a própria ICSI mesmo. Então, se houver sucesso, né, a gravidez evoluir, então vai se ter o bebê em casa, né, que é o baby at home, então que é, na verdade, o que realmente é o resultado da reprodução assistida que interessa. E aqui vale um parêntese, né, então quando se fala, né, de taxa de sucesso, o que se espera hoje? Que um número razoável seja de 50% de sucesso para cada ciclo de ICSI que se faz, né? Claro que há um percentual cumulativo, então quanto mais vezes eu tentar fazer a ICSI, mais sucesso eu tenho. Sim, isso pode acontecer, um acréscimo de sucesso. Uma situação que a gente tem que lembrar também, que os embriões não usados, né, nesse ciclo podem ser, né, armazenados e eventualmente podem ser doados também ou usados posteriormente. Também é possível, né, a gente já comentou, fazer a preservação do sêmen para uso futuro. Hoje está muito comum a preservação de óvulos, as mulheres estão congelando seus óvulos, né, para depois não correr o risco de não ter reserva ovariana quando for tentar uma gravidez no período mais à frente. E aqui uma coisa que é muito importante comentar para os casais e para quem está assistindo a aula, a ICSI não é um processo barato, né? No momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, se fala algo perto aí de em torno de 20 mil reais, 30 mil reais alguns centros, ou até mais do que isso, dependendo, né? Então, e lembrando também que o que acontece em caso de falha, né, vai ter que ser feita uma nova tentativa, os custos são sempre iguais. Então, assim, é muito estressante para o casal do ponto de vista econômico e psicológico, né, os múltiplos ciclos de ICSI, mas eventualmente é a chance que se tem, né, de obtenção de gravidez em cenários mais desfavoráveis.